Boa noite a todos. Realmente com muita alegria e satisfação que retorno a casa, onde me sinto sempre muito bem acolhido. E certamente que o acolhimento não se dá simplesmente pelas paredes. É o conjunto dos pensamentos, dos propósitos elevados que nos unem, né? Estamos falando de Jesus, estamos falando da doutrina espírita. Bastaria esses dois tópicos para preencher aqui o nosso ambiente das boas vibrações. Vamos lá. Me passou uma narrativa evangélica. Eu comecei a lê-la e achei que seria conveniente, recomendável, que eu compartilhasse com vocês algumas das ideias que eu fui formulando, registrando à medida que eu ia lendo. Essa passagem ela é encontrada no Evangelho de Marcos, no de Mateus, e conta um determinado instante da vida de Jesus, uma passagem. E começa assim, aspas, e vieram à casa e concorreu de novo tanta gente que nem mesmo podiam tomar o alimento. Vieram à casa, chegaram em algum ambiente. E ali, e quem é que chegou à casa? Jesus e seus discípulos. E na mesma, quase que instantaneamente, um grande número de pessoas concorreu ao local, de forma que eles não conseguiam, eles que acabavam de ter chegado ali, não conseguiam nem mesmo se alimentar. Então essa frase inicial mostra Jesus, fala, de novo tanta gente. Me parece que esse de novo era uma repetição. Me parece que era o habitual, onde Jesus se encontrasse, que um grande número de pessoas se aproximasse. Então mostra Jesus na plenitude do exercício da sua missão, daquilo que ele se propôs. Caminhando pelo mundo, ensinando, conversando, explicando, contando histórias e aproveitando cada instante para dali trazer para as pessoas que se aproximavam mais algum tipo de informação, de esclarecimento. O fato da narrativa dizer que não podiam nem mesmo se alimentar, Jesus e seus discípulos, me ocorreu de registrar que todos aqueles que se dedicam a uma missão, a uma tarefa de tal ordem, certamente vai se defrontar com o sacrifício. O deixar de olhar para o indivíduo e olhar para o coletivo. É a doação. Se isso está gravado na passagem do Evangelho, ela chega bem suavemente, quase que imperceptível, mas é isso que nós acabamos registrando em muitas criaturas que atuam em benefício dos outros, em que doam de si, doam do seu tempo, doam daquilo que tem de si mesmo em benefício do conjunto. De tal maneira que em determinado momento o pensamento coletivo suplanta em muito o olhar da unidade do indivíduo. Jesus então estava em plena atividade de pregação e estava, portanto, já afastado do seu convívio familiar. Lembremos que, pelo menos
os registros apontam que dos 30 aos 33, até os 30, ele não estava no desempenho dessa tarefa. Deveria conviver até mais próximo do seu ambiente familiar. Mas dos 30 em diante, ele se dedicou basicamente a pregar, a ensinar, a buscar o contato direto com o objetivo de passar a sua mensagem, as suas lições, os seus ensinamentos. Pois bem, continuando a historinha ou a narrativa, e quando mesmo não podiam tomar o alimento. E quando isto ouviram os seus, quem ouviram? Os seus parentes, a sua família. Saíram para o prender, porque diziam, ele está furioso. E chegaram sua mãe e seus irmãos, e ficaram da parte de fora, e o mandaram chamar. Ou seja, a narrativa nos diz que o seu grupo familiar, sua mãe e seus irmãos, se aproximaram desse local, dessa casa, não adentraram, não acompanharam as pessoas que o buscavam, ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Porque, de certa forma, eles estavam muito preocupados. Dizem os evangelistas que eles saíram para o prender. Quer dizer, a intenção era tirá-lo dali, porque ele não estaria muito seguro das suas ações. Era assim que pensava o seu grupo familiar. Jesus estava sentado à roda de um número crescido de pessoas e disseram: olha que tua mãe e teus irmãos te buscam aí fora. E ele respondeu. Respondeu primeiro fazendo uma pergunta: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à sua volta, diz: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Pois bem, Jesus tinha a segurança, a sapiência, a convicção, a consciência da sua tarefa. E ele não perdia nenhuma oportunidade no sentido de transmitir algo elevado, algo que fosse útil. Então, nesse momento, ele se dedicava a desconstruir a visão reinante do Deus vingativo, do olho por olho, dente por dente, e o olhar do Deus amor. Como nós falamos dos irmãos de Jesus, que certamente, parênteses, existe teorias, discussões, argumentos, no sentido de que não seriam seus irmãos propriamente, que seriam frutos do primeiro casamento de José, ou que seriam seus primos, mas não importa, era o seu grupo familiar de alguma maneira. O fato é que nenhum desses seus irmãos alcançaram, nenhum deles teve a percepção, vamos dizer assim, do que representava a figura de Jesus. Tanto é que de todo mundo que se aproximou, que seguiu, que foram seus discípulos, nenhum dos seus irmãos
estava presente. No próprio Evangelho, nós encontramos registros de João dizendo que eles não confiavam ou não acreditavam em Jesus. Jesus, para eles, tinha total descrédito. Provavelmente por não pensar igual a eles, ou por terem algumas ideias que eles não alcançassem. Né? Pois bem, nesses encontros, Jesus sempre, como disse, não perdia a oportunidade, no sentido de que o encontro fosse vigoroso de conteúdo. Então, se fossem as parábolas, fossem os sermões, fossem simplesmente encontros dessa ordem, estava ele sempre atento. Num desses encontros, alguém chega para ele e pergunta: mestre, qual é o maior dos mandamentos? Todos que faziam pergunta, todos que o inquiriam, alguns realmente buscavam o ensinamento. A grande maioria, instruída por aqueles que o rejeitavam, principalmente no mundo religioso da época, as perguntas tinham duplo sentido, porque tinham mais o propósito de testá-lo para ver se a resposta que ele daria não infringia a lei, a chamada lei, que era o Antigo Testamento. Mas Jesus, conhecedor da alma humana, sempre tinha as respostas precisas. Então, nesse caso, qual é o maior dos mandamentos? De pronto, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Incontestável. Não tem lei para ser contrariada. Né? Então, a resposta perfeita para aquele que pediu a opinião dele e, ao mesmo tempo, serviu como ensinamento para todos. Aliás, amar a Deus e ao próximo. Se vocês pegarem qualquer passagem, qualquer parábola, qualquer historinha, qualquer que seja, elas estarão sempre presentes. Então, a coerência do mestre sempre. Muito bem. Por outro lado, a passagem que eu acabei de ler tem um momento em que parece que algo contraditório está ocorrendo. É quando os seus parentes mandam chamá-lo e ele não responde o chamamento. Não fala para entrar, não vai até lá. É como se ele estivesse renegando, rechaçando, rejeitando, sendo indiferente à presença da sua família. Mas como? Tem algo de contraditório nessa história. Como pode alguém que é a personificação do amor ser indiferente, ser quase que antagônico à presença da sua família? Essa incoerência é perfeitamente explicável. Não há incoerência. Há, sim, o propósito do mestre de registrar mais um dos ensinamentos que ele quer implantar na humanidade. O que acontece é que muitos de nós tomam as narrativas, as histórias, as letras
no seu conteúdo puro e simples. Ou, melhor dizendo, ao pé da letra. E esquece de discernir, de raciocinar, de refletir, de buscar o cerne, o conteúdo. Então, quando alguém nos diz, vocês são espíritas? Somos. Vocês têm uma obra inteira da codificação, livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, o Evangelho, a Gênese. Precisa tudo isso? Vocês não são cristãos? Vocês não creem em Jesus? Se vocês são cristãos, creem em Jesus, já não basta o que ele deixou registrado de ensinamento? Ou vocês criaram toda essa obra da codificação porque acham que Jesus já está ultrapassado? Precisa de ler tudo isso, sendo que as lições do Mestre estão aqui à disposição? Porque não vão na fonte direta. O que parece uma outra incoerência. Então, o que nós queremos nesses minutos é dizer que também não há nenhuma incoerência. Porque aquilo que é visto como um posicionamento de rejeição, uma falta de amor para com a sua família, para os espíritas se torna claro, exatamente pelo fato de dispormos das obras da codificação, que não se antagonizam em nenhum momento, e sim se completam. Jesus mesmo disse que não tinha como falar tudo, como explicar tudo. Veja, no início eu falei que ele se reportava a pessoas onde o principal objetivo era fazer do nosso Pai, Deus Criador, a figura amorosa e não a rancorosa, vingativa. Então vejam como era a mentalidade da época. Então qualquer coisa que Jesus quisesse passar para essas pessoas, a dificuldade seria muito maior. Quando ele fala nessa historinha aqui, que ele vira para as pessoas que o cercam e diz: quem é minha mãe, quem são meus irmãos, e depois arremata dizendo: eis aqui, né? Voltando para as pessoas, minha mãe e meus irmãos, porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Ele só está dizendo que existe a parentela do corpo, genética, biológica, e existe a parentela de ordem espiritual. O fato de nenhum dos seus irmãos terem sintonia com a sua forma de ser e pensar, não deu a ele nenhum direito de rejeitá-los simplesmente. Mas a afinidade vem, todo aquele que quiser a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ou seja, sintonia de pensamentos, de ideias, essas é que caracterizam as ligações de ordem espiritual. O que é da carne é da carne, o que é do espírito é do espírito. E onde entra a doutrina espírita nesse instante? Ela entra exatamente, por quê? Porque ela vem tomar a palavra do Mestre e dissecá-la, fazer o detalhamento da colocação, da explicação. Porque sem entendermos a reencarnação, sem entender o que significa o espírito,
sem entender aquilo que é o básico de conteúdo da doutrina, fica difícil você simplesmente formular de que a herança espiritual é do indivíduo. A herança genética é transmitida pelos pais, da matéria. Mas a herança moral, não. Essa não é transmitida. Essa é de nós, cada um de nós somos herdeiros de nós mesmos do ponto de vista moral. Nós podemos ter os olhos do pai, a altura do avô, traços da mãe, biologicamente, materialmente, corpo físico, pura e simplesmente. Mas então isso praticamente destrói os laços familiares? Não, de jeito algum. De jeito algum. Isso não tira a responsabilidade de ninguém, nem dos pais para com filhos, nem de filhos para com os pais. Todos nós sabemos que o processo reencarnatório, ele não se conclui na medida que a criança chora ao nascer. Até os 7 anos, aquilo está se configurando, se materializando. E é exatamente na fase, até os 7 anos da infância, que aqueles espíritos que ali reencarnaram estão mais suscetíveis, estão mais, que aceitam mais. E que o papai, a mamãe e os familiares podem então exercer a influência necessária no sentido de moldá-los, orientá-los, esclarecê-los. Agora, ele traz consigo a sua forma de ser, pensar, de agir, o acumulado histórico de ser ele mesmo no sentido moral e de conhecimentos, intelectualmente falando, ele vai unir. Se essas recomendações, essa influência foi útil, tocou e ele assimilou, ótimo. Se ele desenvolver sintonia com os que cercam no grupo familiar, ótimo. Agora, não precisamos nem nos estender muito. É muito comum nós ouvirmos um ou outro falando: poxa, já, aquele cidadão ali eu tenho como um irmão. Aliás, gosto mais dele, me dou melhor com ele do que com o meu irmão. Por quê? Por causa da sintonia de ideias, pensamentos. É de ordem espiritual isso. Não importa se teve experiências juntas ou não, não importa. Mas pode até ser só nessa vida, mas ideias e pensamentos sintonizados. Isso é afinidade. Jesus não tinha isso com nenhum dos irmãos. Nenhum alcançava, nenhum enxergou, nenhum teve essa percepção. E por quê? Porque a herança que cada um deles trazia não dava a eles a condição de enxergar isso. Simplesmente. Então, Jesus não está ali ofendendo, atacando, rechaçando, ignorando, indiferente à presença dos seus irmãos. Ele só aproveita aquele momento para dar um recado do que é o corpo e o espírito. Quem quiser, e eu sei que muitos gostam de se aprofundar e ter uma amplitude maior de argumentos com relação a esse tema, é o capítulo 14
do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Honrar Pai e Mãe. E o capítulo 4 do Livro dos Espíritos, Pluralidade das Existências. Herança física, herança moral, afinidades, muito mais consubstanciado do que nós aqui com esses pequenos minutos para abordarmos o tema. Mas para nós espíritas isso é muito útil. Por quê? É muito fácil nós convivermos no meio espírita. Alguém aqui não acredita em reencarnação? Todos. Em espírito? Todos. Então, ninguém precisa se esforçar, né, para provar. Mas, eu acho que existe uma tarefinha que cabe a cada um de nós. Não no sentido de polemizar, entre aspas, brigar para provar alguma coisa. Mas, quando este tema ou qualquer outra dúvida que queiram registrar como incoerência do Espiritismo, nós estejamos atentos e saibamos onde buscar as colocações, os argumentos necessários para nos posicionar. Eu acho que isso é zelar pela doutrina espírita. Então, se nós temos ela na conta de uma doutrina maravilhosa, como a Dona Lucia acabou de falar no início, e é mesmo, ela nos acolhe. Todos nós chegamos aqui pela dor. Falar que não chegou, né? Todos nós chegamos pela dor. Ela nos acolhe. Depois ela nos trata. Ela nos pega no colo. Depois ela vai tentando mostrar que existe mais conteúdo. Alguns leem um pouquinho, outros começam a trabalhar e fazem um curso. Nós vamos avançando pela doutrina. Então, em cada uma dessas fases, nós temos que... nós vamos descobrindo esse mundo maravilhoso da doutrina espírita e temos que zelar por ela. Defendê-la principalmente naquilo que diz respeito à pureza doutrinária. Porque as casas bem dirigidas, elas não permitem que práticas que não sejam espíritas ali aconteçam. E isso precisa muito conhecimento, muita vontade, muita disposição, muita disciplina para com a doutrina espírita. Por isso que é importante que a gente, em cada uma dessas passagens, a gente possa ler e tentar buscar dentro da doutrina o detalhamento, a ilustração, a explicação. Isso só vai nos enriquecendo mais e mais. Para concluir, que faltam minutinhos. Alguém disse uma coisa assim: todos nós somos filhos adotivos. Meu pai e minha mãe não são meus pais. Eles estão meus pais. Nós já podemos ter até invertido esse papel em algum momento. Eu acredito ou não acredito em encarnação? Né? Então, a posição do pai e da mãe é simplesmente a herança genética. Se é preciso que eles agora sejam os meus pais, ótimo. Se isso tiver que se inverter, ótimo também. São oportunidades que recebemos. Ninguém nasce no núcleo familiar errado, ou seja, no lar errado, com o corpo físico errado. Não, está tudo certo, porque impera a justiça divina. Então, Jesus, em todas as historinhas, em todas as parábolas, em todos os ensinamentos,
Amar a Deus, amar ao próximo. A justiça divina sempre. E por fim, o prevalecer da visão espiritual, da vida espiritual, ou a prevalecer do espírito sobre a matéria. A matéria não é a nossa vivência real. Essa aqui é uma fase passageira e quase que insignificante. É importante porque é aqui que a gente tem que vir, tem que exercitar, tem que aprender e evoluir. Elas servem nesse aspecto. Mas a nossa verdadeira vida é a espiritual, com certeza. Então, nós temos que fazer um exercício também de não tirar conclusões em função do mundo material, que é o que muita gente faz. Lê e aí pega-se na letra como se fosse uma visão material da história. Não. Os nossos olhos, os nossos ouvidos têm que ser aquele que Jesus falou lá. Os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, e desde o momento que adquirimos a razão como espíritos, cabe a nós usarmos e abusarmos da razão. Não é? Nós não podemos engolir o porquê é assim mesmo. Deus que é assim. Não. Eu sei que Deus é uma criatura perfeita, mas a explicação tem que chegar. Tem que ter o bom senso. Não é? Então, Jesus, naquele momento da cruz, que talvez seja o momento mais crucial, mais duro para ele, bem na frente estava sua mãe, amparada por um dos seus discípulos. Ele olha para sua mãe e olha para o discípulo. Para a mãe ele fala, mostrando o discípulo: eis aí o teu filho. E para o discípulo ele fala: eis aí a tua mãe. Ele não fala: mãe, ele vai cuidar de você. Ele não fala para o discípulo: olha, cuida dela. Porque a forma com que ele vê, a forma como ele recomenda, é de forma genérica e espiritual, abrangente e espiritual. Se nós não enxergarmos em qualquer pessoa o nosso próximo, não será naquele que vive debaixo do mesmo teto que nós vamos sempre olhar e identificar o nosso próximo também. Porque, na verdade, nós constituímos uma enorme família, que é a família espiritual, sendo filhos do mesmo Pai. No fundo, fica um jogo de palavras onde alguns podem ter dúvida ou não, mas a fala de Jesus é para abrir horizontes, é para abrir ideias, para mostrar a vida além do conteúdo restrito à matéria. Esse é o objetivo, né? E que a doutrina espírita vem em sequência exatamente para reverberar essa mensagem do Cristo. Meus amigos, agradeço muito a atenção, a paciência, e já passei uns 2 minutinhos, né, dona Luciana? Muito grato, uma boa noite.